a gravação, tá? Ele tá gravando, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, tá? A gente vai fazer, então, essa discussão um pouquinho, nossa segunda discussão sobre a amostragem. Mas, para a gente poder fazer isso, vamos pegar o gancho, tá? Do que nós vimos na aula passada. Caso tenham dúvida, porque eu sei que esse assunto tem dúvidas, né? Por que tem dúvidas? Porque ele é muito novo para vocês, tá certo? Ele trabalha com algum conjunto de conhecimentos que até agora para vocês eles não existiam, tá certo? Então, eu sei que isso torna-se um pouco perspicaz, um pouco, de certa forma, sutil a gente aprender. Então, eu vou fazer um leve review. E caso alguém tenha alguma dúvida, liga o microfone e me chama, porque como eu vou estar muitas vezes no slide, eu acabo não vendo no chat de vocês, tá bom? Então, liga o microfone e me dá uma chamadinha, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou entrar aqui com os slides, vou pegar os slides ainda que eu deixei para vocês na aula passada, tá? Então, temos aqui... Poxa, por que estava só constante assim? Tá. Temos aqui, então, os slides, né, que nós trabalhamos. Então, a gente chegou para vocês e discutiu a ideia de que, num processo, num projeto de pesquisa, quando nós temos que dizer quem é nossa amostra, né, para chegarmos na nossa amostra aqui, a gente tem que primeiro passar por dois etapas. Primeiro, eu preciso definir uma população, né? Eu preciso definir quem faz e quem está fora desta amostra. E numa outra perspectiva, eu preciso também definir qual é o procedimento que eu vou utilizar para escolher estas pessoas aqui, né, na população. Como o próprio Rafael estava me questionando agora há pouco, né? Nós temos dois procedimentos, ou seja, aquilo que a gente chama de procedimentos de amostragem probabilístico ou aleatório, é o mesmo nome, probabilístico ou aleatório. Ou então, não probabilístico e não aleatório. Por que probabilístico e aleatório? Porque significa que todas as pessoas da população têm as mesmas probabilidades, têm as mesmas chances de participar da amostra. Então, ou seja, como é que a gente faz para que todo mundo tenha as mesmas probabilidades, tenha as mesmas chances, né? Nós vamos fazer um sorteio. Então, se eu faço o sorteio, eu vou dizendo que a amostra foi escolhida ao acaso, ela foi escolhida aleatoriamente, né? Então, ou seja, por isso que é o nome aleatório ou probabilístico. O outro nome é justamente o outro tipo de amostragem, é o que nós chamamos de amostragem não probabilística, não aleatória. Ou seja, eu não sorteio. Então, se eu não sorteio, como é que vai ser feito esta escolha? Esta escolha ela poderá ser feita pelo pesquisador. O pesquisador, muitas vezes, ele encontra pessoas que poderão participar da amostra, tá? Ou ele vai encaixando, ou seja, ele define o perfil de população e ele vai montando a sua amostra. Ou ele escolhe quem vai participar da amostra. Digamos que vocês na sala de aula são 25 alunos e hoje eu tenho aqui 12 alunos. Então, digamos que a minha população são de 25 e vocês 12 hoje seriam a minha amostra, né? Então, eu fiz um procedimento não probabilístico. Por quê? Eu escolhi um critério. O critério hoje, o critério para participar dessa minha amostra é as pessoas que estão hoje na live, né? No dia 31 de março. Então, isso seria o que a gente chamaria de um procedimento não probabilístico. O pesquisador escolheu um critério ou apenas ele determinou quem poderia ou quem não poderia participar. Aí você pergunta, mas por que ele faz isso? Por alguns motivos. Primeiro, pela incapacidade muitas vezes de sortear. Como o Rafael estava perguntando agora há pouco, eu só posso fazer sorteio de populações finitas. O que são populações finitas? São populações que eu tenho a capacidade de identificar quem faz parte ou quem não faz parte dela. Não significa que eu conheço ao olho nu, tá certo? As populações finitas, elas podem ser pequenas ou podem ser grandes, né? Então, por exemplo, população de alunos do curso de marketing do Unicuritiba é uma população que nós conhecemos ao olho nu,
né? Ah, mas a população de correntistas do Banco do Brasil, se eu tenho acesso a essa base de dados, eu não conheço a olho nu, mas eu sei que dá para identificar cada um deles pelo número de conta corrente, né? Então, são populações finitas. Então, eu só posso sortear populações finitas, né? Esse é um critério que é interessante a gente considerar. Eu só posso sortear populações finitas. Então, muitas vezes o pesquisador ele vai definir quem participa ou quem não participa da amostra, ou seja, ele faz um procedimento não probabilístico, não aleatório, porque ele não consegue sortear, ele não sabe quem são as pessoas para sortear. Ou muitas vezes ele define, tá? Ele, tipo assim, ele vai fazer uma pesquisa em que ele define que quem pode ou quem não pode participar da amostra, tá Professor, certo? Diga, Rafael. então isso é uma escolha do pesquisador, O quê? referente ao sorteio. É o pesquisador que vai escolher se vai ser probabilístico ou não probabilístico. Sim, o pesquisador ele pode fazer isso. Agora depende também dos critérios que a gente vai estabelecer, né? Porque, por exemplo, vamos pensar aqui comigo. Você concorda o seguinte: se eu tenho uma população que é infinita, você concorda que o pesquisador não consegue sortear as pessoas? Sim, concordo. Então, Sim, ou concordo. seja, ele vai ter que fazer um procedimento não probabilístico, concorda? Concordo, Então concordo. é isso. Então, ou seja, a gente tem que imaginar as possibilidades, né? Então, se eu tenho uma população finita, o pesquisador tem acesso a isso, ele pode escolher, tá? Ele tem essa possibilidade, tá certo? De fazer isso. Ele escolhe, como você mesmo colocou, você está correto. Agora, se ele tem uma população infinita, ele não tem como fazer o sorteio. Então, ele só vai encontrar as pessoas que se encaixem no perfil que ele estabeleceu. Exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, tá certo? Sobre hábitos de consumidores de cerveja. Eu quero saber quem são os consumidores que deixaram de tomar cerveja Pilsen e passaram a tomar cervejas artesanais, ok? Na cidade de Curitiba. Vocês concordam comigo que pessoas que deixaram de tomar cerveja Pilsen e passaram a tomar cerveja Pilsen é aquela cerveja mesmo, tipo assim, garrafa de 600, né? Brahma, Skol, Antártica, essas cervejas, né? De uma certa forma mais comum. Então, consumir, ó minha população, pessoas que deixaram de consumir cervejas Pilsen e passaram a consumir cervejas artesanais que moram em Curitiba. Definir minha população, beleza. Essa população é finita ou infinita, pessoal? É finita? Finito. Infinita. Infinita. Ela não tem, eu não tenho nenhum cadastro, ela é uma população infinita. Luiz, não é uma, por que você acha que é uma população finita, Luiz? Estou esperando o Luiz falar. Vamos lá, gente, olha só. Critério, tá certo? Critério. Esqueçam a ideia do critério de população finita, infinita, aquilo que não tem fim, tá certo? O critério, o conceito é população finita, quando eu consigo identificar todos os membros da população. População infinita. Eu não tenho como identificar os membros de uma população. Não existe essa capacidade de identificação, certo? Então, tire, tipo assim, vocês vão ter aceitar o conceito, tá? O conceito de infinito é justamente esse. Não é o conceito de infinitude, do tipo estrelas do céu, grãos de areia da praia. Não, não é esse o conceito. O conceito de infinito, de população infinita em amostragem, ele vai passar justamente pela perspectiva de eu não conseguir, eu tenho a incapacidade de identificar quem faz parte da população, tá certo? Então, uma população infinita, pequena, já que a Juliana entrou agora há pouco, tá? Por exemplo, população de pessoas que têm intolerância a glúten em Curitiba. É uma população
infinita, porque eu não conheço quem tem, quem não tem. Mas eu sei que é uma população pequena, não é uma população tão grande, tá certo? Então, é nesse sentido, exato, Julia, entrou na hora certa, né? Então, é porque eu vi você entrando agora, então eu aproveitei para dar um exemplo. Então, isso é uma população infinita, né? Agora, digamos que a Juliana diz o seguinte, professor, vamos fazer uma pesquisa com celíacos, mas vamos definir como nossa população o cadastro de celíacos da sociedade sociedade brasileira, sociedade paranaense de intolerância ao glúten. Então, digamos que nessa sociedade tem um cadastro de todas as pessoas, né, que já tiveram contato com a sociedade, que são celíacas. Né? Pessoas celíacas são pessoas que têm intolerância ao glúten. Concordo que aí eu tenho uma população finita, né? Então, esse aqui é o critério que é interessante estabelecer. Então, voltando ao exemplo anterior, eu quero fazer uma pesquisa com pessoas de Curitiba que deixaram de tomar cervejas tipo Pilsen, tipo Brahma, Skol, Amstel, e passaram a tomar cervejas artesanais, né? Todo mundo consegue perceber que esta população é uma população infinita? Eu vou até colocar duas coisas assim. É uma população infinita. Por quê? Porque eu não tenho cadastro, tá certo? Dessas pessoas, tá certo? Então eu pergunto, se é uma população infinita, eu posso sortear os membros dessa população para fazer uma amostra? Sim ou não? Eu creio que sim, professor. Mas como eu vou sortear? Ah, não, desculpa, não tem como sortear porque eu não tenho os dados da população de quantas pessoas são. Uhum, Se eu tá certo. tivesse os dados de quantas pessoas seriam, aí sim eu conseguiria fazer esse sorteio. Como eu não tenho os dados, eu não consigo. Por ela Não. ser uma população, Uhum, é isso mesmo, tá certo? Então, por ela ser uma população infinita. exatamente. A Ana tá me perguntando, para ser uma população finita, eu tenho que ter um cadastro? Bom, eu tenho que ter uma fonte que me determina, tá certo? Quem é esta população. Então, por exemplo, assinantes, usuários de um plano de saúde, é uma população finita. Correntista do Banco do Brasil, de um banco, é uma população finita, tá certo? Seguidores de uma marca no Instagram, é uma população finita. Pode ser que os consumidores da marca sejam uma população infinita, mas os seguidores da marca é uma população finita, tá? Então é isso mesmo, Ana. De alguma forma eu tenho algum cadastro. Então percebam, eu só posso sortear aquilo, tá certo? Existe outro meio de critério sem ser cadastro? Ana, fala aí que eu não estou entendendo. Fala você, usa o microfone para me poder te auxiliar, que pelo que você colocou eu não consegui entender. Esperar que a Ana entre no Oi, microfone. professor. Oi, querida. Então, o meio de cadastro, ele sempre será o critério, sempre será esse o critério para ser avaliado como finita? Sim, é exatamente isso. Ou seja, eu só posso ter uma população finita porque eu tenho alguma coisa que me diz isso, entendeu? Então, por Entendi. exemplo, digamos, olha que interessante. Eu quero fazer uma pesquisa com os donos de moto Harley Davidson, tá? Se eu tenho acesso, donos de moto Harley Davidson em Curitiba, se eu tenho acesso aos dados do Detran, se o Detran me passa a listagem, é uma população finita para mim, ok? É uma Ok. população finita. Mas se eu não tenho acesso, ela se tornou uma população infinita. Então, não é só eles serem do cadastro, né? É eu ter acesso ao cadastro, entendeu? Então, o cadastro é qualquer elenco que eu possa ter o cadastro, porque tipo assim, o Detran é um cadastro, o banco é um cadastro, o plano de saúde com seus usuários é um cadastro, entendeu? Então, os alunos de uma faculdade é um cadastro. Então, nesse sentido, eu preciso definir quem são os membros dessa população, tá bom? Tá bom. Ficou Obrigada. legal?
Imagina, eu estou orando as dúvidas de vocês, tá? Eu quero justamente isso daí, porque vocês colocando justamente as dúvidas, isso permite eu melhorar, né? Ou seja, sanar, porque o assunto, ele é delicado, tá certo? Ele é delicado. Vamos aqui. Mas, tipo, seria sempre, tipo, cadastro como critério. O principal critério sempre vai ser cadastro. Exatamente, eu tenho que ter um cadastro, tá certo? De alguma forma eu tenho que ter acesso ao cadastro. Tá, ok. Finita Obrigada. seria quando temos acesso ao número específico, então. Infinita quando não temos como definir um número específico. Exatamente, tá? Exatamente. Agora, Ju, não é só o número específico. Vamos pensar numa perspectiva, tá? Veja só. Eu cheguei e olha que interessante, né? Eu quero fazer uma pesquisa com donos de moto Harley Davidson. Dúvida. Cidade. Tá certo. Vamos lá. Beleza. Depois eu já chego na pergunta do Luiz, tá bom? Mas vamos pensar aqui o seguinte. Eu quero fazer uma pesquisa com donos de moto Harley Davidson, tá? O Detran tem o cadastro. Eu não consegui o cadastro. Eu só consegui só um número, tá? Então, o Detran disse, olha, tem 4.350 pessoas em Curitiba que tem motos Harley Davidson. Vocês concordam que eu tenho um número, concorda? Eu tenho um número finito aí, tá? Mas eu não sei quem são eles. Então, esse número para mim é mesmo que nada, que eu não vou conseguir sortear. Eu precisava do cadastro para poder fazer o sorteio, tá certo? Então, como a Juliana me pergunta, finito é quando eu tenho acesso ao número específico. Eu tenho acesso ao número específico, mas não só o número. Não me adianta só saber que eu tenho 4.350 pessoas que têm moto Harley Davidson. Eu tenho que ter acesso a esses 4.350 nomes para poder sortear. Senão, não vai fazer sentido. Ok, Juliana? Ficou certo aí? Ju? Sim, a população finita significa, claramente, eu tenho que ter acesso ao rol de pessoas, à listagem de pessoas que fazem parte da população, tá certo? Eu só posso sortear quem eu conheço. Então, por exemplo, eu preciso ter acesso a esses 3.500 nomes para que eu possa sortear 400 deles, entendeu? Se eu não tiver acesso, não tem como eu sortear. Então, para mim, não adianta, tá bom? Prof, eu tenho uma dúvida. Ótimo. Quem está falando? Eu, Raíssa. Oi, Raíssa, fala lá. O prof, na aula passada você falou que a gente poderia generalizar uma população, por exemplo, donos de moto Harley em Curitiba. Ela é infinita e não probabilística, porque eu não sei quantos tem. Mas daí, se eu vou lá no Detran e tenho acesso aos dados, a população vira finita, porque daí eu tenho uma listagem. Mas daí vira probabilística também, ou fica... essa parte que eu não entendi. Vamos separar as coisas, tá certo? Vamos separar as coisas. Deixa eu fazer outro desenho aqui, tá bom? Não vamos misturar as possibilidades. A população, ela pode ser de dois tipos. A população, ela pode ser finita ou infinita. A população, tá certo? A escolha da amostra, que é a amostragem, é que ela pode ser probabilística ou não probabilística. Então, vamos lá. Não existe população probabilística, tá certo? Não existe população probabilística. A população, ela é finita ou infinita. Então, beleza. Se o pesquisador tem acesso ao cadastro que determina quem faz parte da população, ele poderá sortear essa população, ou seja, ele poderá fazer uma amostragem
probabilística, baseada no sorteio, tá certo? Então, o que é interessante? Eu tenho primeiro a população, a amostragem vem depois, tá certo? A amostragem é a forma que eu escolho a amostra na população. Então, o que que acontece? Se eu tenho uma população finita, eu posso sortear. Se eu não tenho, eu não posso sortear. O que que significa o pesquisador ter uma população finita? Significa que ele tem uma listagem que consegue identificar quem faz parte e quem não faz parte da população, tá certo? Outra coisa, Luiz, o conceito de população não é o conceito de população de uma cidade, tá? O conceito de população é o conceito de que quem pode e quem não pode participar da amostra. Então, ou seja, toda vida que eu faço uma pesquisa, eu defino primeiro a população. Então, a população não significa que toda a população será a população de uma cidade específica, né? Ou de um estado. Não. A população significa aquilo que eu quero. Então, nas pesquisas que eu falei até agora, quero fazer uma pesquisa com consumidores de moto Harley Davidson. Então, a minha população é pessoas que têm moto Harley Davidson que moram na cidade de Curitiba. Pronto, esta é a minha população. A minha outra população que eu falei, pessoas que deixaram de tomar cerveja Pilsen e passaram a tomar cervejas artesanais e que moram em Curitiba. Então, esta é a ideia da população, tá? Então, não vamos confundir o conceito de população, nesse caso, como sendo população geográfica de uma cidade, de um estado, não. População, para a área de pesquisa de marketing, significa as pessoas que poderão ser usadas num processo de coleta de dados. Então, eu defino a população para definir quem pode ou quem não pode participar da minha pesquisa. Eu chego para o Wesley e pergunto, Wesley, você deixou de tomar cerveja Pilsen e passou a tomar cerveja artesanal? Ele diz, não deixei. Eu continuo tomando cerveja, eu tomo cerveja artesanal, mas também tomo Pilsen. Eu digo, então, você não vai fazer parte da nossa pesquisa. Muito obrigado. Eu chego para Ana Paula e digo, Ana Paula, você deixou de tomar cerveja Pilsen e passou a tomar cerveja artesanal? Ela disse, sim, eu deixei de tomar cerveja Pilsen e agora só tomo cerveja artesanal. Aí eu disse, pronto, então você faz parte da nossa população. Você quer participar da nossa pesquisa? Você está entendendo? Então, esse que é o critério de população. Ficou melhor, Luiz, agora? Ficou claro para você? Alô? Professor, enquanto o Luiz nos responde, só para tirar uma dúvida, então. A população finita é aquela população que é possível identificar se ela é grande ou pequena. E a infinita é quando a gente não conhece a população, mas a gente consegue identificar ela, porque não conseguimos identificar ela porque não temos dados. Ó, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, tá? Vamos deixar para organizar o teu pensamento, tá? O caminho é esse, mas eu vou organizar o teu pensamento. Primeiro, num processo de pesquisa, defina a população. Primeira coisa, eu tenho que definir quem pode ou quem não pode participar da pesquisa. Primeira coisa, definir a população. Quando eu definir essa população, eu pergunto, essa população, eu consigo identificar todos os membros dessa população? Consigo, então ela é uma população finita. Eu consigo identificar todos os membros dessa população? Não consigo identificar os membros, eu não tenho cadastro, não tenho saber quem faz parte, quem não faz parte, então ela virou uma população infinita. Beleza? Rafael? Estava anotando. Para ficar mais claro. Tá certo. É o que eu sempre anoto para ficar mais claro para mim. Tá então, certo, assim, tá certo. se eu consigo definir minha população, eu consigo identificar. Se eu consigo identificar, ela é finita. Primeiro, vamos melhorar o discurso. Não é se eu consigo definir minha população. Não. Toda pesquisa você tem que definir a população. Não é se eu consigo definir a população.
Perceba, Certo. toda pesquisa você tem que definir quem pode responder a tua pesquisa, quem pode participar e quem não pode, tá? Então, essa é a primeira coisa. Não é que se eu consigo definir, não. Eu tenho que definir a população. Depois que eu defino a população, eu me questiono se essa população ela é finita ou infinita, entendeu? Mas sempre eu tenho que definir a população. Entendi. Então, isso é critério. Sempre definir a população e depois eu vou ver se eu consigo ver se ela é finita ou infinita. Pense comigo, Rafael. Se você não definir a população, você não sabe quem você irá entrevistar. Entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Não Entendi. tem como, tá certo? É preciso isso. É por isso que projeto, a gente tem que colocar lá, população. Eu tenho que definir quem faz parte da população, tá certo? E quando eu digo definir a população, é definir com essas características mesmo. Ó, eu preciso de pessoas que foram fazer compras no shopping Miller, tá certo? Na última semana, tá? Então eu pergunto, Rafael, você vai fazer compra no Shopping Miller na última semana? Não, então você não faz parte da população, tá? Vitor, você foi no Shopping Miller fazer compra? Eu fui no Shopping Miller, mas eu não fiz compra. Não faz parte da população, tá? Wesley, você foi fazer compra no Shopping Miller na última semana? Sim, eu tive no Shopping Miller e fiz compra. Você faz parte da população. Eu preciso definir, porque se eu não definir isso antes, a minha coleta vai se tornar um pesadelo, tá entendendo? Você não vai saber quem participa e quem não participa. Aí você diz o seguinte, mas professor, eu não posso fazer uma população mais aberta? Pode! Você tem tem pesquisas que a população é mais ampla, tá? Tipo assim, eu quero fazer uma pesquisa com quem usa o WhatsApp. Então, beleza, todo mundo pode participar dessa pesquisa. Continua sendo infinita, mas todo mundo vai poder participar, né? Quando você tem uma definição de população tão ampla assim, a dica que a gente dá é que durante a coleta a gente pegue alguns dados de controle dessa população, tipo sexo, idade, renda, tá? Área geográfica, apenas para a gente ter um mapeamento de controle de quem é que está vindo na amostra, quando a gente tem uma definição de população que seja mais ampla, tá certo? Ok, Rafa? Ok, professor, obrigado. Beleza. Temos mais pergunta aqui. Ó, Paulo, finita pode ser uma população grande ou pequena, mas você sabe como identificá-las. Isso mesmo. Você tem uma fonte de como saber quem são essas pessoas. Infinita pode ser uma população grande ou pequena, mas você não sabe quem são elas. Não tem dado, não tem como saber. Exatamente, Paulo, é bem isso. E o primeiro critério é definir a população. É a primeira coisa que é importante. Pessoal, estou gostando muito da aula, tá? Isso está tirando todas as dúvidas de vocês. É bem melhor isso do que a gente passar para frente e vocês terem uma série de dúvidas, tá? Muito legal quanto a esse tipo de situação. Eu só quero voltar agora. Quem tiver mais pergunta vai me colocando, tá bom? Eu só quero colocar uma situação agora que a Raíssa me perguntou, que é justamente a questão da generalização dos resultados de uma pesquisa, tá? Como é que a gente faz para generalizar os resultados de uma pesquisa? O que é uma generalização, né? Então, eu vou dar uma olhada aqui para baixo, porque eu vou falando com vocês, mas estou escrevendo numa folha de papel aqui, tá? Que eu quero mostrar para vocês. O que é generalizar os resultados? A generalização, tá certo? É quando muitas vezes eu pego o seguinte, eu tenho o resultado de uma amostra, eu tenho um resultado, e aquele resultado que acontece com a amostra, eu vou simplesmente trazê-lo para a população. Então, eu estou dizendo que o resultado, ele pode ser feito uma inferência, tá certo? Então, é isso que nós chamamos de generalização dos resultados da pesquisa. O que é inferência? Inferência é isso. Eu estou fazendo uma inferência. Eu digo, no pequeno grupo aconteceu isso.
Então, eu estou inferindo esse resultado no grande grupo. O pequeno grupo é a amostra e o grande grupo é a população, tá? Então, isso é um ponto interessante. Então, só um instantinho, cálculo da amostra. Então, para que eu possa ter uma generalização dos resultados, eu tenho que ter 3 critérios, tá certo? Eu vou mostrar aqui os critérios para você, tá? Beleza. Então, só vou pegar aqui o PowerPoint, tá? Vou deixar aqui na página aonde eu quero. Pronto, olha só. Eu acho esse material muito legal. Então, generalizar os resultados é dizer que os resultados da amostra acontecem na população a partir de critérios estatísticos. É o mesmo que fazer inferência. Então, olha só. Eu tenho uma população, eu tenho uma amostra e eu estou fazendo a inferência, ou seja, o resultado que aconteceu com a amostra, eu vou fazer uma inferência para a população. Eu vou generalizar os resultados para a população. Eu só posso fazer isso quando eu tenho amostragens probabilísticas, sample random, ou seja, sample é justamente amostra e o random é de randomizado. Randomizado significa aleatório ou probabilístico, ou seja, eu só posso fazer a generalização quando eu tenho amostragens probabilísticas. Quando eu tenho uma amostra que foi coletada não probabilisticamente, eu não posso fazer a inferência, ou seja, os resultados só servem para a amostra, tá? Então, esse é um ponto que é interessante a gente considerar. Então, generalizar os resultados significa a seguinte coisa. Para que eu possa generalizar os resultados de uma pesquisa, eu tenho, fazer uma generalização dos resultados, eu tenho que ter 3 critérios. Primeiro critério, eu tenho que ter uma pesquisa quantitativa. Eu não posso generalizar resultados de pesquisa qualitativa. Por quê? Porque as amostras são pequenas, tá? Então, não tem da gente fazer. E a pesquisa qualitativa, ela não é uma pesquisa conclusiva, ela é uma pesquisa exploratória, como a Isabelle me perguntou um dia desse, tá? Então, ela não tem a finalidade de concluir, ela quer conhecer a realidade. Então, ela não se dispõe, tá certo, a generalizar os seus resultados para a população. Então, eu só posso generalizar os resultados de pesquisas quantitativas. Segunda coisa, eu tenho que ter um cálculo amostral. Professor, como é que faz o cálculo amostral? Segura a ansiedade. O último assunto que nós vamos trabalhar em amostragem é cálculo amostral. Por quê? Porque se eu apresentar o cálculo amostral agora, muitos de vocês vão ficar meio baratinados. Não, vamos step by step. Mas o que significa um cálculo amostral? O cálculo amostral determina o tamanho de uma amostra. Então, eu vou pegar o tamanho de uma população, vou pegar uma margem de erro, vou pegar um grau de confiabilidade, vou pegar esses indicadores e ele dá um tamanho de amostra. Você já deve ter visto isso em jornais ou em sites, quando eles fazem pesquisa de intenção de voto, que ele diz, olha, fizemos uma pesquisa de intenção de voto. A margem de erro foi de 3%, tá certo? A confiabilidade foi de 95%. Então, com isso, foi entrevistada Raíssa, já explico essa parte aí, tá certo? Já explico, calma, essa parte aí, tá? Só um instantinho. Então, ou seja, voltando ao... Deixa eu passar para esse ponto aqui. Tamanho da amostra, né? Então, quando você vê essas notícias no jornal, diz assim, olha, foi feita uma pesquisa com 1.300 pessoas, a margem de erro foi de 3%, a confiabilidade foi de 95%. Então, aquelas 1.300 pessoas é o resultado desse cálculo.
Então, eu faço um cálculo e eu cheguei a 1.300 pessoas, tá? Então, eu vou explicar esse cálculo para vocês. Inclusive, tem hoje sites que fazem esse cálculo para a gente. Então, eu vou explicar esse cálculo para vocês no final do capítulo de amostragem, não na aula de hoje. Então, ou seja, eu tenho que ter uma pesquisa quant, eu tenho que ter um cálculo amostral para determinar o tamanho da amostra. E essa amostra que eu determinei, se eu determinei um cálculo com 1.300 pessoas, eu não posso simplesmente só pegar as pessoas, chamá-las para montar a amostra. Não, eu tenho que sortear. Então, ou seja, eu só posso generalizar os resultados quando eu tenho uma pesquisa quant, quando eu tenho um cálculo que determina o tamanho da amostra, e esse tamanho da amostra, ele vai ser selecionado na população de forma probabilística, ou seja, de forma aleatória, através de um sorteio, tá bom? Raíssa, você está me perguntando aqui, professor, não tem como fazer uma pesquisa quali numa população infinita? Sim, tem, lógico que tem. Mas por que você acha que não pode fazer uma pesquisa quali numa população infinita? Não sei, professor, eu fiquei muito confusa com essa parte de pesquisa qualitativa e quantitativa nas populações. Ambas podem ser Beleza. por procedimentos probabilísticos ou não probabilísticos, pode ser quali e quant, tanto faz? Isso que eu quis Sem saber. problema. Vamos lá, vamos organizar. Obrigado, Raíssa. Bem legal isso, porque a sua dúvida pode ser a de muita gente também, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu faço uma pesquisa quali ou pesquisa quant, independe se a população é finita ou infinita, tá certo? Eu posso fazer pesquisa quali tanto em população finita, tanto em população infinita. Eu posso fazer uma pesquisa quant tanto em população finita como em população infinita. O que vai mudar é o procedimento de escolha da amostra, tá certo? Por quê? Se eu tenho uma população infinita, seja numa pesquisa quali, seja numa pesquisa quant, eu não vou poder sortear essa população, tá certo? Então, eu vou ter apenas que encontrar as pessoas. Se eu tenho uma população finita, seja numa pesquisa quali, seja numa pesquisa quant, eu posso sortear, tá certo? Porque o que me permite a probabilidade de fazer uma amostragem probabilística, o que me permite a possibilidade de fazer um sorteio, é justamente o fato de eu conhecer o cadastro, né? Conhecer os membros da população, tá certo? Vamos usar a seguinte metáfora. Olha que interessante. Eu quero fazer uma pesquisa com os alunos do Unicuritiba, tá? E eu tenho acesso ao cadastro dos alunos do Unicuritiba, tá? Eu sou professor, então eu chego, consigo o cadastro, eu sorteio os alunos. Essa população, para mim, ela é finita. Seja fazendo uma pesquisa quali, ou seja fazendo uma pesquisa quant, porque eu tenho acesso a esses alunos. Agora, digamos que a minha pesquisa é com os alunos de uma outra universidade, tá certo? Digamos a Federal do Paraná. E eu não tenho acesso a esses cadastros. Então, naturalmente, se eu não tenho acesso, eu não posso sortear. Então, mesmo que eu faça uma pesquisa quali ou quant, eu não vou poder sortear. Então, nesse caso, ela é para mim uma população infinita. Ficou mais claro, Raíssa? Imagina, querida. Eu vou voltar agora aqui para os slides, tá certo? Professor, Diga! É a Isabelle. não, é a Larissa. Oi, Larissa. Eu não tinha ouvido você aqui a sua voz aqui na nossa live. Eu tento me concentrar, é mais difícil me concentrar por aqui, daí eu fico mais quietinha. Ah, tá bom então. Professor, então assim, vamos supor, eu posso justificar então, foi feita uma pesquisa quantitativa, qualitativa, com um grupo de 30 pessoas, mesmo ele sendo infinito. Posso justificar dessa forma? Beleza, mas primeiro você tem que definir a população, tá?
Não, tudo bem, mas assim, eu posso então selecionar dentro de um grupo que você definiu finito, mas eu posso selecionar só tantas pessoas para fazer a pesquisa. Pode, tá certo? Olha só. É bem legal isso, Larissa. Porque, tipo assim, em amostragem, a gente tem que fazer algumas separações, tá certo? O que são as separações? Primeiro, pesquisa, ela pode ser qual ou ela pode ser quanti. Ela pode ser feita tanto em população finita como população infinita. Beleza? Então, primeiro critério, não, primeiro critério não, né? Primeiro construto, né? É a pesquisa. A pesquisa ela pode ser qual ou pode ser quant. Beleza. A população, ela pode ser infinita ou pode ser finita, tá certo? A amostragem, que é o procedimento de escolha, ela pode ser probabilística ou ela pode ser não probabilística, né? Então, é normal. Então, mas a primeira grande coisa, como eu falei para o Rafael agora há pouco, tá, Larissa? É definir a população. Você definir a população, ó, eu quero fazer uma pesquisa, tá certo? Eu quero fazer uma pesquisa com pessoas que gostam de comprar artesanato na feira do Largo da Ordem. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa qualitativa com as pessoas que compram artesanato na feira do Largo da Ordem, tá? Aí você diz assim, ó, eu vou definir o seguinte, a minha população são pessoas que tiveram na Feira do Largo da Ordem do começo do ano para cá e que compraram artesanato. Ok, Larissa? Ok, Larissa? Larissa? Eu entendi, professor. Beleza. Então, eu defini essa Obrigada. população. Eu defini essa população. Quando eu defini isso, aí você diz, olha, com essa população, eu vou fazer uma pesquisa. E a minha pesquisa é qualitativa. Então, você vai encontrar... Aí você diz, olha, eu defini que nessa pesquisa qualitativa eu precisarei de 30 pessoas. Então, você vai encontrar 30 pessoas, né, nessa população. Ou seja, você vai encontrar pessoas que tenham esse perfil. Pessoas que foram ao Largo da Ordem nos últimos desde o começo do ano para cá, e que compraram artesanato. Deixa eu perguntar, tem algum de vocês que foi esse ano no Largo da Ordem e comprou artesanato? Teve alguém? Eu comprei um quadro para fazer a organização das minhas tarefas. Pois é. Ó, o Paulo... Não, o Paulo... Você viu? Olha só, o Paulo colocou aqui, só fui pro carnaval. Não conta, tá certo? Então, você já foi no Largo da Ordem, tá certo? O Wesley falou, eu também, pro carnaval, Wesley, eu para comprar artesanato. Pro carnaval, tá certo? Então, olha só. Então, o Chan e o Rafael, tá? Fazem parte dessa população. Eles podem fazer parte da pesquisa. Essa população que eu coloquei agora há pouco, né? De pessoas... Para comer pastel também conta? Olha a definição da população. Por isso que eu digo, a definição é importante. Pessoas que foram no Largo da Ordem este ano e compraram artesanato. Então, se você só foi no Largo da Ordem só para comer pastel, tá certo? Eu não entraria nessa população que foi comprar artesanato. Exatamente, entendeu? Então, por isso que a primeira grande importância é definir a população, tá certo? Isso é o básico. Gente, é isso. Defina a população. Eu defini o tamanho da amostra, eu vejo se essa população é finita ou infinita, eu vejo se eu tenho a possibilidade de sorteio. Se eu tenho possibilidade de sorteio, eu sorteio. Se eu não tenho, eu só vou encontrar quem se encaixa para poder pesquisar, tá? Mas vamos lá. Vamos aqui, então, pegar os slides de vocês, tá? Que eu tenho uns quadrozinhos aqui que eu acho muito legal. Olha esse quadrozinho aqui, tá? Esse quadrozinho, viu, Raíssa? Se você não... A Raíssa, porque ela me perguntou isso agora há pouco, e caso alguém tenha alguma dúvida também, vamos trabalhar em cima desses quadros, né? Então, olha aqui, eu tenho uma pesquisa qualitativa. Como eu disse, eu posso fazer pesquisa qualitativa tanto em população finita, população infinita, seja pequena ou grande, ou população finita, seja pequena ou grande. Sabemos que as amostras nas pesquisas qualitativas, elas são pequenas ou grandes? Alguém fala aí?
Pequenas. Pequenas, exatamente. Então, o que acontece? Se eu tenho uma pesquisa qualitativa numa população infinita, eu sei que eu só vou encontrar as pessoas que se encaixam na minha definição de população. Então, ou seja, eu vou fazer uma amostragem não probabilística. Agora, se a população é finita, eu tenho a possibilidade de sorteio. Eu posso fazer uma amostragem probabilística. Eu posso porque eu conheço os membros. Mas ela não é relevante. Por que ela não é relevante? Por que ela não é relevante? Hein? Alguém pode dizer por que essa população não vai ser relevante? Porque, na verdade, a amostragem probabilística, o grande trunfo dela, a grande importância dela, é para poder generalizar os resultados da pesquisa, tá certo? Então, se eu quiser sortear uma amostra em uma população infinita, numa pesquisa qualitativa, eu posso. Mas se eu não quiser sortear, não tem problema, porque os resultados não serão generalizados, tá certo? Então, ou seja, é esta a ideia que nós temos, né, nesta perspectiva aqui, tá? Se eu tenho uma população infinita, eu não vou sortear, eu só apenas encontrar quem se encaixa. Se eu tenho uma população finita, eu vou sortear, tá certo? Essa parte ficou clara, galera? Parece que sim. Pelo silêncio, parece que sim. Então, vamos voltar para cá, tá? E agora, então, vamos ver as pesquisas quantitativas. Digamos que eu vou fazer uma pesquisa quantitativa numa população finita, certo? Então, digamos, nesta população infinita, eu posso, né? Eu tenho condições de generalizar os resultados que aconteceram na amostra para a população, ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó, tá vendo? Eu posso generalizar. Por que eu posso generalizar? Se eu fizer uma amostragem probabilística, se eu sortear. Eu não quero generalizar. Se você não quer generalizar, você pode tanto sortear, né? Como você também pode não sortear. Por quê? O grande importância do sorteio, ou seja, da amostragem probabilística, é porque eu vou generalizar os resultados. E aqui eu não quero, eu não preciso, tá certo? Generalizar os resultados, tá bom? Agora, digamos que eu tenho uma população infinita. Se eu tenho uma população infinita, o que vai acontecer? Na população infinita, digamos, na maioria das vezes, eu não vou generalizar os resultados, eu não consigo generalizar os resultados. Então, eu vou fazer um procedimento de amostra não probabilístico, eu só vou encontrar as pessoas que se encaixem no meu perfil de definição de população para participar da pesquisa. Mas eu quero generalizar os resultados, da pesquisa numa população infinita. Aí eu vou ter que utilizar aquilo que eu chamo de uma amostragem probabilística por área. O que significa isso? Ao invés de eu sortear as pessoas, né, da população, eu vou sortear o espaço geográfico aonde eu vou encontrar a pessoa. Então, este é a única possibilidade de eu fazer uma amostragem probabilística, de eu fazer um sorteio numa população que eu considero infinita, quando eu vou sortear não a pessoa, quando eu sorteio a área geográfica aonde eu encontro esta pessoa, tá certo? Então, o Luiz agora volta de novo. Quer dizer, então, aí que eu teria que utilizar, como é que se diz? Critérios do IBGE. Sim, aí você teria que utilizar critérios do IBGE, porque vai ser o que você vai sortear, tá certo? Esta parte de amostragem probabilística por área, ela está no segundo slide de amostragem, que está justamente no tópico da aula de hoje.
para facilitar a vida de vocês, antes da gente, quando a gente tinha aula só ao vivo, né? Eu tinha um jogo só de slide para vocês acompanharem. Mas agora, para deixar mais didático para vocês, ou seja, né, por causa da nossa distância, eu separei o material de amostragem em 3 partes. Então, nessa primeira parte, a gente mostrou os conceitos de população, amostragem, generalização de resultados, né? Como esses elementos eles se encontram, né? Cruzam entre si. E aí, no segundo slide, é que tem justamente os tipos de amostragem. Eu vou abrir agora o segundo slide, tá? Para a gente ver um pouquinho disso aqui, apesar que nós vamos vê-lo maior na aula, vamos ver com maior intensidade na aula da próxima quinta-feira, tá? Então, deixa eu pegar aqui o segundo jogo de... Poxa, cadê o segundo jogo de slide? Poxa, manhã, só um instante. Tá aqui o segundo jogo de slide, por que ele não aparece? Meu filho. Ok. Então, nesse segundo jogo de slide aqui, ó, olha como é que é a amostragem probabilística por área, tá certo? A amostragem probabilística por área, ela acontece mais ou menos assim, né? Olha só. Aqui, nesse mapinha aqui, você tem Curitiba, tá certo? Porque na mapinha aqui você tem Curitiba. Aqui você tem os bairros de Curitiba, né? Quem é que mora no Boqueirão de vocês? Alguém mora no Boqueirão? Ó, bem aqui é o Boqueirão, ó. Tá Não. vendo? Eu moro no Xaxim, que é perto. Tá aqui, então pronto. Então, o Xaxim é bem aqui, ó. Isso aqui é o Xaxim, tá? Isso aqui é os... Pera, calma, Isaac. É isso mesmo. Não, menino, tá certo? Este aqui é justamente... É isso mesmo. Isso aqui é o Boqueirão, isso aqui é o Uberaba, isso aqui é o Cajuru. Nesse caso, isto aqui é o Auer. Isto aqui se eu não estou enganado, é o Xaxim, tá bom? Isso aqui é o Sítio Cercado. Então, se você perceber esses bairros aqui, vocês estão vendo que tem pedacinhos bem pequenininhos aqui, né, nesse mapa que eu estou indo aqui, tá? Então, isso é o que nós chamamos de zona, esses pedacinhos pequenininhos, é o que nós chamamos de zonas censitárias, né? São as zonas que o IBGE estabelece para o censo. Então, ou seja, dentro de cada bairro, o bairro é dividido por zonas censitárias, que são os dados que o IBGE trabalha. Deixa eu pegar um outro mapa aqui. Isso aqui é o mapa da cidade de São Paulo. Isso aqui é a cidade de São Paulo. São Paulo parece uma cruz, tá? Bem aqui, isso aqui é a regional do Butantã. Ó, a regional do Butantã compõe de 5 bairros. E esses 5 bairros são divididos nessas zonas censitárias aqui. A zona censitária maior é a cidade universitária, onde fica a USP, tá? Mas é porque pouca gente mora aqui. A ideia da zona censitária é que ela tenha praticamente a mesma quantidade de pessoas, né? Então, digamos que eu quero fazer uma pesquisa com uma população que seja uma população de mais, digamos, baixa renda, tá certo? Então, o que acontece? Dentro dessa área do Butantã aqui, essas áreas que estão em vermelho são as populações de mais baixa renda. E o que está de azul mais escuro é a população de mais alta renda. Ó, percebo que o azul bem escuro eu não tenho aqui dentro dessa área aqui, eu só vou ter esse azul um pouco mais claro aqui. Então, se eu quiser fazer uma população com a parte mais baixa, eu em vez de sortear tudo, eu vou sortear só as areazinhas que estão em vermelho. Ó, aqui em Curitiba. Digamos que eu quero fazer uma pesquisa com a população de mais alta renda. Então, percebam que a população de mais alta renda está nesses quadradinhos mais escuros. Então, em vez de eu sortear toda Curitiba, eu vou sortear só as áreas dos quadradinhos mais escuros, né? Eu vou sortear
esta área, e depois de eu sortear a área, eu sorteio muitas vezes a quadra, eu sorteio a casa, e aí eu consigo muitas vezes encontrar a pessoa. Então, esse é um procedimento que muitas vezes eu não consigo fazer só ao olho nu. Eu preciso de um programa estatístico, tá? Eu preciso de comprar dados do IBGE para que a gente possa fazer esse cruzamento. Então, grandes empresas de pesquisa, ou empresas como Datafolha, ou como o Ibope, eles fazem esse tipo de pesquisa, né? Então, é dessa forma que a gente faz o que a gente chama de uma pesquisa faz uma amostragem probabilística por área, né? Eu vou usar isso quando eu tenho uma população infinita, que eu não posso sortear a pessoa, eu só posso sortear a área onde eu encontro essa pessoa. Agora eu vou colocar uma pergunta para vocês, e quero que vocês pensem e me reflitam, que é a nossa última pergunta, o nosso ponto de hoje. Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, tá? A população é infinita, certo? Eu quero fazer uma pesquisa para saber, vou mandar pela internet para saber o que é que mudou dos hábitos os hábitos das pessoas no uso de tecnologia à distância, já que elas estão trabalhando, estão estudando, tudo em ambiente remoto, né? Então, a minha população são pessoas que durante esse período de isolamento estão trabalhando e estudando em formato remoto. Esta população é infinita ou finita? Infinita, exatamente, é uma população infinita, legal. Beleza, né? Acho que ela é infinita. Então eu vou fazer uma pesquisa. Isso, legal, todo mundo já bateu infinita, legal. Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa e vou mandar isso pelas redes sociais, tá? Vou mandar pelas redes sociais, vou pedir para os meus alunos mandar para as redes sociais dele, vou mandar no WhatsApp, vou deixar no meu Facebook, eu mesmo vou mandar disparar isso daí. Aí eu consegui fazer, depois de uma semana, né? Eu consegui atingir 700 questionários, tá? 700 questionários, né? 700 questionários foram respondidos. Esta amostragem, esses 700 questionários, essa amostra, esses 700 questionários que eu tive dessa população infinita, esse procedimento que foi escolhido foi probabilístico ou não probabilístico? Probabilístico? O Rafael acha que é probabilístico. Vamos ver mais quem? A Juliana também acha que é probabilístico. O Gabriel acha que é probabilístico. O Chan e a Ju acham que é não probabilístico. A Isabelle acha que é probabilístico. A Desirê acha que é probabilístico. Tá certo? Aí a pergunta, a Raíssa acha que é não probabilístico. Tá certo? E a Raíssa está correta, assim como as pessoas. Ela colocou até isso. É não probabilístico porque eu tenho uma população infinita. Eu não sorteei a população. Porque o que acontece? Olha só. Como essa população é infinita, o questionário foi. Ah, mas professor, mas essa amostra foi construída ao acaso. Ela foi construída ao acaso. Mas como eu tenho uma população infinita, eu não dei as mesmas chances para todo mundo poder participar da pesquisa. Porque o caminho que esse questionário percorreu foi o caminho muito mais próximo de mim. Então, se fosse um professor da Federal fazendo esta pesquisa, tá certo? Ele teria um caminho diferente do meu, tá certo? Ele teria um caminho diferente do meu. Então, isso é que é interessante. Numa pesquisa que eu faço pela internet, olha que louco, tá? Imagina o seguinte, e vamos colocar uma situação. Os nossos Facebooks têm vieses de crenças, têm vieses de valores, e valores sejam eles sociais, políticos, né? Ideológicos, tem vieses de valores. Então, imagina
que eu quero fazer uma pesquisa sobre a questão do corona pela uma perspectiva política, tá? E lanço isso a partir da minha rede social, do meu Facebook, tá? O meu Facebook, até mesmo as pessoas que irão responder, são as pessoas que, de certa forma, acabam se identificando comigo, né? E elas vão mandar para as pessoas que se identificam com elas também. Então, percebam que o resultado que vai vir é um resultado, de certa forma, meio enviesado, tá? Então, ou seja, é um resultado. Ele tem uma validade, mas ele não foi coletado de maneira probabilística. Eu não sorteei quem poderia ou quem não poderia participar. Isso é que é interessante. As amostragens pela internet, quando eu lanço um questionário, tá? Ele tem um viés de caminho. O meu caminho pode ser diferente de uma outra pessoa, tá? Então, imagine que eu tenho pessoas que defendem valores que são diferentes dos meus, tá? E essa pessoa joga na rede social dela. Ela vai ter um resultado totalmente diferente do meu, tá certo? Então, isso é muito interessante, tá? Tudo isso por quê? Porque eu tenho uma população infinita. Porque eu não pude sortear quem participa e quem não participa dessa população, tá certo? Então, acho que isso é muito interessante a gente considerar. Moral da história. Toda vida que vocês virem pesquisas pela internet, tá certo? Fiquem, de certa forma, pesquisas que a coleta de dados foi feita pela internet, tomem muito cuidado, tá certo? Porque o resultado pode ter sido enviesado. Ninguém sabe qual foi o caminho que esse questionário fez para ver esse resultado. O que pode amenizar isso é a quantidade de pessoas. Lógico, um questionário que atingiu 700 pessoas tem um peso. Um questionário pela internet que atingiu 5.000 pessoas também tem outro peso, tá? Ou seja, tem um peso mais significativo. Mas, mesmo assim, não foram sorteados, tá bom? Quer dizer, Paulo, que você gostou dessa definição aí da pesquisa, da pesquisa pela internet? Fala um pouquinho para a gente aí. Que eu achei que eu tinha entendido bem, mas agora eu anotei aqui, já entendi melhor, porque eu acabei respondendo até errado ali, né, falando que era probabilístico na hora. Mas é porque a gente sempre imagina o seguinte, né? Ah, não, eu mandei, tá? Vai ser construído ao acaso, né? Mas você esquece o seguinte, para ser probabilístico, ela é construída ao acaso, mas eu tenho que sortear os membros para dar a chance a todo mundo participar, tá certo? Senão eu posso enviesar o resultado da amostra, tá bom? Mas isso são diferenças bem sutis, tá? Mas é muito importante. Vocês estão trabalhando, esse tudo é novo para vocês, porque isso faz parte de teoria estatística, certo? Vocês estão estudando estatística, tá? Vocês não sabiam disso, mas agora estão sabendo. Meu Deus, isso é estatística? Isso é estatística. Então, ou seja, eu preciso ter critérios, tá? Para que eu possa realmente dizer se aquele resultado daquela amostra é válido ou não é, tá? Então, ele é um resultado. Todo resultado de uma pesquisa é um resultado. Ele tem uma porção de valor, mas eu não sei o quanto de valor ele tem. Ele tem o seu valor, mas eu não sei o quão de validade ele tem. Por isso esses critérios, tá certo? A gente sabe, uma pesquisa quantitativa tem mais validade que uma pesquisa qualitativa, tá certo? Isso é, se ela for bem feita, tá? Vamos deixar bem claro também, tá? Uma pesquisa qualitativa que tem uma amostra um pouco mais robusta, ela tem mais valor do que uma amostra com menos pessoas. Imagina, uma pesquisa qualitativa com 5 grupos de focos tem mais valor do que uma pesquisa com um grupo de focos, né? Uma pesquisa quantitativa, em que a amostra foi coletada probabilisticamente, que foi feito um cálculo de amostra, tem um resultado mais significativo de uma pesquisa quantitativa que apenas eu encontrei as pessoas que iriam participar da pesquisa, né? Então, isso é interessante, a gente saber que a pesquisa, ela tem todas essas características, tá certo? Pessoal, acho que hoje foi uma pancada, né? Mas eu acho que ajudou bastante a aula de hoje. A gente não passou por segundo slide, mas eu estou muito feliz, tá?
porque eu tenho certeza que tirou muitas dúvidas de vocês, porque, de certa forma, é um assunto mais novo, tá? Um assunto mais... que é novo para vocês, ou seja, vocês não estão defrontando com isso pela primeira vez. Então, foi bastante interessante isso, tá? E a gente volta na próxima quinta-feira. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou parar aqui a gravação, tá certo? Se não esqueça